Se esse vídeo está aparecendo pra você, é um sinal. Eu sempre quis dizer isso, mas falando sério agora, eu acho que eu tenho escutado essa frase de ai, eu tô velha demais pra isso, cada vez mais. E eu escuto essa frase vindo de pessoas de todas as idades. Seja uma pessoa que tá ali nos seus 60 anos, que quer voltar a estudar, seja uma pessoa que tá nos seus 20 e 30 que quer, sei lá, começar a dançar, ou uma criança de 12 anos que tem vergonha de admitir que ainda está brincando de boneca. Parece que a gente sempre está com vontade de fazer aquilo, mas sempre se sente inadequado para começar a fazer aquilo. E eu já falei essa frase talvez 1 zilhão de vezes, então esse vídeo vai ser um pouco de autocrítica também. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas eu acho que eu tenho escutado essa frase mais ainda recentemente, desde que os conteúdos aí de Bob Goods e Labubus da vida explodiram. E eu tô vendo cada vez mais pessoas criticando as pessoas que fazem disso o hobby delas, sabe? Eu tô vendo cada vez mais adultos se rendendo aos Bob Goods e às canetinhas. E isso me lembra quando há 5 anos eu voltei a desenhar e o meu primeiro material assim que eu comprei, um dos primeiros materiais foi os marcadores, né? Eu era e ainda sou 100% influenciada por Nath Araújo. E ela pintava ali com as Copics da vida, Leplume. Não encostei numa Copic ou Leplume da vida até hoje, mas na época eu comprei um kit de não sei quantas cores da Cis. E elas eram boas, viu? Eu gostava bastante delas. Eu lembro que eu tive que vender elas pouco tempo depois de ter comprado, porque eu precisava de uns livros da faculdade, mas enfim, enquanto eu tive elas, eu fui muito feliz. E eu lembro que quando eu comecei a pintar com elas pela primeira vez, eu lembro de ter pensado, cara, isso aqui é a realização de qualquer criança que amava papelaria. Porque pintar com marcador era tipo pintar com canetinha, só que era melhor. A tinta não acabava, o resultado ficava mais bonito, mais legal. E não tinha culpa envolvida, porque eu lembro que as professoras das escolinhas sempre falavam que canetinha não era pra pintar o desenho todo, era só pra contornar. Porque afinal, canetinha acabava rápido, era meio caro, né? E a mão ficava ali coçando, né, pra você pintar o desenho todinho com canetinha. E mesmo que você se arriscasse, não ia ficar legal no final, né? A canetinha ia acabar antes de você terminar o desenho. Aí às vezes tinha umas dicas de molhar no álcool, eu acho, que aí ela voltava. Mas enfim. Eu acho que hoje, com esse boom dos Bob Goods, as pessoas sentem uma coisa parecida com o que eu sentia nessa época. Que é o prazer de pintar com canetinha, o prazer de fazer uma atividade manual, de completar uma coisa, né? O prazer de colorir. Mas enfim, o meu ponto aqui é que a gente tem essas vontades reprimidas, às vezes esquecidas, e quando a gente chega na fase adulta que pode finalmente realizar elas, a gente tá velho demais pra fazer isso. Ou a gente pensa que tá muito velho pra isso, ou as pessoas dizem pra gente que a gente tá muito velho pra isso. Porque, sério mesmo, o tanto de gente que tá julgando quem pinta livro de colorir não é brincadeira. Mas vocês já notaram que isso sempre acontece? Sempre que surge uma atividade legal para um adulto fazer, uma parcela das pessoas querem fazer aquilo, mas uma parcela que normalmente é maior das pessoas julga e rejeita completamente aquilo. Ó, cosplay, dançar K-pop, voltar a desenhar, pintar. Tem um monte de exemplos aí, eu acho que vocês vão conseguir pensar em mais exemplos que eu, porque eu sou péssima para listar exemplos quando eu preciso. A questão é que as pessoas, quando elas são usadas para fazer essas atividades, elas têm que lidar com comentários negativos e olhares tortos para elas, né, que estão fazendo essas coisas. Tem que lidar com crítica. E eu sei que nunca vai existir uma unanimidade de opinião, sabe? Porque cada pessoa tem a sua forma de enxergar a vida, de saber o que que vai querer fazer com a vida dela. Cada pessoa tem um olhar sobre as coisas e cada pessoa tem um entendimento de como se deve viver. Mas as pessoas que julgam as pessoas que estão fazendo essas atividades normalmente vêm com comentários tipo: vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da tua vida. Dessa idade fazendo isso, vai fazer um concurso. E aí eu me pego pensando, essa pessoa pensa assim mesmo ou ela foi condicionada a pensar assim? Porque a grande verdade é que vivemos em uma sociedade, brincadeira.
Não, mas é sério, vivemos em um sistema que molda a gente a pensar que tudo que não é monetizável não vale a pena de ser feito. Se não vai me dar uma carreira, se não vai me dar um futuro, então não merece o seu tempo. E eu acho que isso não podia estar mais longe da verdade. Eu, Rebeca, meu modo de ver a vida. Porque se a vida for só pegar um ônibus lotado, ir trabalhar, chegar, comer, dormir e acordar de novo para ir trabalhar, então que vida é essa? Eu não sei se vocês já viram aquela trend que é uma pessoa filmando uma paisagem ou ela fazendo alguma coisa legal, e aí a pessoa bota assim, isso aqui existe e eu fui levado a acreditar que eu tenho que passar 8 horas por dia trabalhando. É alguma coisa assim, tá? Não lembro especificamente a frase. Mas é uma frase que eu sempre me peguei pensando. Tem tanta coisa no mundo pra explorar, tem tanta coisa pra fazer, e a gente tem a vida toda pra experienciar as coisas. Existe essa palavra, experienciar? Acho que sim. Em que momento alguém colocou uma placa dizendo limite de idade até tantos anos? Porque não é como se fosse um brinquedo de parque, sabe aqueles brinquedos de parque tipo aquático, que tem uma plaquinha dizendo, ó, só pode até tantos anos, porque enfim é o limite que aquele equipamento ali vai aguentar de altura e peso e tal. Ninguém colocou uma plaquinha dizendo isso. Ninguém te avisou que você só tinha até tantos anos pra poder fazer aquilo. Então, por que não fazer? E aí vem outro ponto também, que é, tem muita gente que acha que a arte é inútil. Sim, tem muita gente que acha que a arte é inútil, porque ela não consegue enxergar um potencial de lucro na arte em que ela pode sugar aquilo até a última gota, né, pra conseguir faturar em cima daquilo. Porque realmente a arte não é uma peça da sociedade que realmente dê pra fazer isso. É por isso que tantas vezes arte e artistas são colocados como marginalizados na sociedade, né? Eles estão sempre ali, na margem, vagabundos que não têm o que fazer. E talvez essa perspectiva ela seja realmente inútil. Só que até nessa perspectiva, a gente tem que ver que a gente precisa dessa inutilidade. Inclusive, eu até vi uma frase esses dias, acho que foi no Instagram, e cabia muito para essa reflexão, era do Núcio Ordini. Eu não sei se eu tô falando certo, desculpa, gente. Mas era assim: o saber que não serve para nada, frequentemente é aquele que nos ajuda a viver. E ele fez um manifesto inteiro sobre isso, porque eu fui atrás depois, né, que eu fiquei, caraca, que frase legal. Então, assim, bicha, se você não tiver uma outra coisa aí na sua vida além de trabalhar, você vai ficar louca. E aí, se você deu ouvidos a isso de que você era velha demais pra fazer tal coisa, você deu bola pra opinião alheia, você não experimentou o que você queria experimentar e ainda passou a vida com a sua sanidade mental por um fio. Pode ser que esse seja um tema meio batido já. Eu acho que principalmente no meu meio, pra quem já tá estabelecido no meu meio, meio artístico e tal, isso já é meio óbvio. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E às vezes ele precisa ser dito várias vezes. E digo mais, às vezes a gente já sabe daquilo, mas precisa ouvir isso de uma outra pessoa. Quantas vezes eu já não dei um conselho pra alguém e depois eu escutei esse mesmo conselho vindo de uma outra pessoa e só aí eu consegui aplicar isso na minha vida? Que às vezes é bom ter essa validação de um pensamento vindo de uma outra pessoa. Mas voltando aqui um pouco para o assunto principal, porque eu dei uma leve fugida. Essa coisa de tudo ser voltado para a produção, para a produtividade, é tão forte que, normalmente, quando uma pessoa ousa começar uma coisa nova, ter um hobby e tal, alguma coisa, qualquer atividade aí mais fora do convencional, e essa atividade se torna uma coisa frequente na vida dela, ou ela começa a se dar bem fazendo aquilo, ela transforma em trabalho, ou as pessoas começam a dizer para ela que ela deveria transformar em trabalho. E tudo bem, tá? Você pode fazer isso, você pode transformar aquilo que você gosta em trabalho, mas o jogo realmente muda totalmente. E eu, inclusive, acho que quando a gente faz isso, de transformar aquele hobby, aquela atividade em uma coisa monetizada, às vezes pode ser até uma tentativa de tornar aquilo mais válido aos olhos da sociedade, sabe? Às vezes é uma tentativa de procurar uma validação. Ah, ela tá ganhando dinheiro com isso, então tá tudo bem ela fazer. Só que às vezes esse pensamento pode acabar travando a gente, né? Colocando num patamar mais difícil de executar aquilo que a gente queria fazer. Tanto que, quando eu converso com pessoas que me dizem essa frase relacionada a alguma atividade que elas queriam fazer, elas me dizem: ah, mas acho que nem dá mais pra ganhar dinheiro com isso também. Então, já é um peso a mais que se coloca ali, né? E vou frisar novamente que tudo bem você monetizar seu hobby, tá? Inclusive,
Eu fiz isso. Eu comecei desenhando por hobby e hoje é o meu trabalho e eu sou muito feliz com essa decisão porque eu não me vejo sendo outra coisa. Eu realmente nasci pra isso. Eu acho que quando você é da arte, não tem como fugir dela, sabe? Mas eu não posso deixar de admitir que as coisas mudaram totalmente depois dessa decisão. Eu tenho muitos devaneios acerca desse assunto, mas o que eu quero que você escute e foque é: meu bem, vai fazer o que você quer fazer. Isso nem é só sobre Bob Goods, tá? O Bob Goods foi só um ponto de partida que me fez pensar nesse vídeo. Mas também é sobre o cosplay que você quer fazer, sobre o balé que você quer começar na vida adulta, sobre voltar a desenhar. É sobre sair um pouco desse looping de acordar, trabalhar, chegar, dormir, acordar, trabalhar, dormir. Às vezes nem dormir, né? Porque às vezes a gente tem que acordar tão cedo e vai dormir tão tarde que nem dá pra dormir. Mas é isso, a sua existência não pode ser resumida ao que você faz para sobreviver. No contexto do desenho, assim, vai parecer meio suspeito, né? Vindo de uma artista. Vai parecer que é um esquema de pirâmide. Eu sendo artista, querendo que você vire artista também. Mas não é só sobre isso, tá? Eu dou principalmente esse exemplo aqui porque eu sei que depois da arte, a minha vida deu uma virada de chave tão grande, sabe? A minha vida deixou de ser só sobre ir para estágio, fazer faculdade, voltar para casa. Deixou de ser só sobre isso. E eu sentia que tinha um vazio muito grande na minha vida e que depois disso eu fui consumida por vários tipos de arte, não só o desenho, que parecem ter me preenchido, sabe? Tem muita gente que me acompanha e diz que gosta de me acompanhar porque deu o gás de novo pra ela voltar a desenhar, sabe? E eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu também gosto de pensar que a percepção que se tem de uma idade, de uma faixa etária hoje em dia, é muito diferente da que se tinha há um tempo atrás. Tipo assim, pra mim os 30 anos de antigamente não é o mesmo 30 anos de hoje em dia. Então, eu gosto de dizer que, pra mim, 30 é os novos 20. Eu gosto de pensar assim. Eu acho que o que se esperava antigamente de uma pessoa que estava ali nos seus 20 anos era que até os 25 ela já estivesse com a vida toda resolvida, né? Mas a gente sabe que hoje em dia não tem como ser assim, e eu acho que talvez não tinha nem como ser assim naquela época. Mas talvez também seja porque antigamente as pessoas tinham filhos mais cedo, eram obrigadas a trabalhar muito mais jovens, né? E o contexto de antigamente era muito mais de sobrevivência. Contraditoriamente a isso, eu acho que tem coisas muito mais difíceis de se conquistar hoje em dia do que antigamente, mas enfim, isso aí já é outra história. O que eu quero expressar aqui é que uma pessoa de 30 anos hoje em dia não é a mesma pessoa de 30 anos há 10 anos atrás. Tá fazendo sentido essa frase? A pessoa que tem 30 anos hoje, se você parar pra olhar pra uma pessoa que tinha 30 anos há 10 anos atrás, não é nada igual, é bem diferente, o contexto mudou completamente. E eu gosto de pensar assim, porque eu gosto de pensar que eu ainda estou jovem. Eu sou jovem, na verdade. E eu quero que você, independentemente da idade que você tem aí, pense que você também é jovem. Jovem o suficiente para começar uma coisa nova, para tentar, para criar. Jovem o suficiente para começar uma coisa nova, para tentar, para criar. Ano que vem eu quero muito voltar a fazer faculdade. E uma parte de mim tá preocupada, pensando, meu Deus, eu vou estar com 20 anos e vou... Correção, eu vou estar com 28 anos, porque agora eu tenho 27, não sei porque eu falei 20. Mas enfim, continuando, vou estar começando uma faculdade, porque a Beca de 10 anos atrás achava que com 25 anos a gente já estaria formadíssima. Minha filha, se você soubesse o que a gente passou... Mas eu vou escolher não dar ouvidos a isso e vou fazer o que eu quero de qualquer forma. E eu sei que tem gente de diversas idades começando uma faculdade. E é isso aí, sabe? Se você tem condições, se você pode fazer isso, por que não fazer, né? Ninguém te avisou que tinha um limite, lembra? Enfim, eu espero que esse vídeo tenha servido pra alguma coisa pra você. E se não tiver servido, tudo bem, né? Porque nem tudo precisa servir pra alguma coisa. Aquilo que não serve pra nada, frequentemente, é aquilo que nos ajuda a viver, lembra? Não que eu esteja me colocando no patamar de que eu estou te ajudando a viver. Calma, não é assim também. Não estou me colocando nesse grau de importância, tá? Mas você entendeu o ponto, né? Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou, deixe o like, nem que seja por pena. Se você é criativo, provavelmente vai gostar do conteúdo do meu canal e nas outras redes também. Então me acompanha aqui e nas outras redes também. Se inscreve aqui e tudo mais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!